Seja bem-vindo a mais uma edição do Amparo Cast. Aqui, a pauta é Amparo. Você que acompanha esse papo nosso semanal, sempre às quintas-feiras, conhece um pouco do que acontece em nossa cidade. Seja aí na esfera da saúde, da manutenção em serviços, da segurança. Mas hoje o papo é sobre o esporte. E a gente vai falar um pouco sobre, se eu não estou errado o termo, é a arte leve, que é o jiu-jitsu. Mas por que o jiu-jitsu? O jiu-jitsu tão praticado historicamente aqui na cidade de Amparo, com grandes resultados, mas acima de tudo, hoje também tem aquela pegada social, com crianças fazendo aulas aí em uma academia, uma parceria Prefeitura e Academia Alliance. Por isso estão aqui ao meu lado o Vitor Zandoná e o professor, os dois professores, né? Vitor Zandoná e o Diego Mendes, que coordena o trabalho. Tem lá a academia, que tem 2 polos aqui na cidade de Amparo, e um deles dentro do São Dimas Modelo, com praticamente 80 crianças participando. Crianças. Que é o que a gente vai contar um pouco hoje. Vitor, seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Eu vou, claro, como são 2 entrevistados, os 2 vão contar um pouco como começaram, como que encontraram o jiu-jitsu, como que o jiu-jitsu faz parte da tua vida? Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Obrigado por esse bate-papo aí, por estar apresentando um pouco do nosso trabalho. Eu sou o Vitor Zandoná, pratico jiu-jitsu já tem mais de 15 anos, sou proprietário da academia Aliança Amparo, que a gente tem uma primeira sede dela no centro da cidade, ali na rua Cabo João dos Santos. Diego Mendes, a gente se tornou sócio, montando uma segunda unidade no Parque Modelo, onde a gente trabalha também com a academia privada, e dentro da academia a gente tem um projeto social, onde a gente atende crianças carentes do bairro todo, da cidade toda. Então hoje a gente está lá com 80 crianças, as crianças começam a treinar a partir dos 4 anos de idade, e a gente faz parte da Aliança. A Aliança hoje ela é uma equipe com 400 filiais no mundo todo. Perfeito. O líder da equipe, o fundador da equipe é o Fábio Gurgel, meu professor, fui formado faixa preta com ele. E a matriz da Aliança ela é na cidade de São Paulo. Então sempre a gente está indo participar dos treinos lá em São Paulo, somos competidores, então além da gente dar aula, cuidar do projeto, cuidar da academia, a gente também participa de competições profissionalmente, roda o Brasil inteiro aí atrás das competições. Então, na verdade, eu comecei o jiu-jitsu através do esporte, eu andava de moto, comecei com 14 anos. Tive algumas lesões no meio do caminho, aí ia parando, voltando. Aí desde 2011, eu comecei a querer levar isso aí mais a sério, querer levar o esporte como profissão mesmo. Comecei, como todo mundo começa, comecei a treinar 2 vezes por semana, passei a aumentar a parte do treino e comecei a se apaixonar pelas competições. Aí no meio de todo esse processo, fiquei apaixonado aí pela arte e tudo que o jiu-jitsu consegue proporcionar. Sim. De melhoria para as pessoas. Então ele é um esporte de contato, é um esporte de competição, mas acima de tudo é um esporte onde a gente vai transformando a vida. A gente entra de uma maneira e a gente sai sempre a gente sai muito melhor. A gente aprende a ficar mais confiante, aprende a ser um pouco mais tolerante, ter um pouco mais de controle de algumas situações que a gente passa no dia a dia. Que o jiu-jitsu, acima de tudo, ele é uma arte marcial. E dentro da arte marcial, o que a gente aprende primeiro é a parte de defesa pessoal. Sim. Então, todo praticante que começa a praticar o jiu-jitsu, ele aprende toda a base primeiro de como aprender a se defender de qualquer situação que pode acontecer na rua. Então, isso aí já é uma ferramenta que, cara, muda a vida nossa inteiramente. E a partir disso eu fui me apaixonando em querer passar isso aí, passar esse conhecimento para as outras pessoas. E aí que veio o intuito de montar a academia. Hoje a academia já tem 8 anos. Academia do Centro, a academia do Modelo ela vai fazer 1 ano. E o projeto que a gente tem também lá vai fazer 6 meses. E a gente vem se dedicando a isso, se dedicando a apresentar o jiu-jitsu para o maior número de pessoas que a gente conseguir. Muito bom. Diego, como começou a sua história aí com a arte? Vamos lá, meu nome é Diego Mendes. Quando eu comecei eu tinha cerca de 18 anos, na verdade. Sempre fui envolvido em luta. Fiz capoeira, fiz um pouquinho de karatê, mas foi o jiu-jitsu que eu me encontrei aí. Na verdade faz acho que uns 8 anos mais ou menos. Quando o Vitor com o Matheus montou a academia, eu comecei a pegar firme, peguei isso como objetivo de vida, virar professor, viver de jiu-jitsu. Aí tivemos a oportunidade de montar a academia lá em São Dimas. E como o jiu-jitsu mudou minha vida completamente, em questão de tudo, autocontrole, defesa pessoal,
na verdade, transformou 80% da minha vida, né? Eu sempre quis passar isso pra frente. Como eu praticamente nasci lá no São Dimas, teve essa oportunidade lá, e eu acabei entrando de cabeça, deu certo, ficou ótimo. Tanto academia privada como projeto social. E comecei assim. Muito bom. E a gente que acompanha os esportes pelo mundo afora, né? Temos aí, podemos falar do judô, do karatê, mas a gente pode falar que o jiu-jitsu é a arte que a gente pode falar que nasceu no Brasil, né? Praticamente os grandes nomes, os inventores do jiu-jitsu, assim, são brasileiros, não? Sim, na verdade o jiu-jitsu ele foi criado há muitos anos atrás, lá na época dos samurais, lá na época onde a gente não existia ainda a luta armada, que existia só o combate corpo a corpo. E aí ele chegou no Brasil por volta dos 1950, onde o pai do Carlos Gracie tinha um circo e ele fazia apresentações pelo Brasil todo de lutas casadas. E aí, numa das apresentações, ele conheceu o Mitsu Maeda, que era um dos criadores do jiu-jitsu no Japão. E ele estava de viagem no Brasil, ele acabou fazendo uma apresentação, eles acabaram tendo contato. Foi aonde Carlos Gracie, filho do Gastão, começou a ter o seu primeiro contato com o jiu-jitsu e também acabou se apaixonando pelo jiu-jitsu. E aí o Carlos Gracie, eles eram em 5 irmãos. E aí quando ele começou a praticar, ele começou a dar aula e começou a querer expandir o jiu-jitsu. Como ele se apaixonou muito pelo jiu-jitsu, ele quis provar para o mundo todo que o jiu-jitsu é uma luta mais eficiente do que todas as outras lutas. Perfeito. Como ela é uma luta de uma defesa pessoal, onde você faz o combate com o outro oponente e você não precisa bater nele para vencer ele. Então você consegue se defender, imobilizar ele até fazer ele chegar na finalização. E aí ele começou a fazer o processo de tentar expandir o jiu-jitsu para o maior número de pessoas que ele conseguisse. Isso foi por volta de 1960, 1970. E aí virou o que é hoje. Hoje o jiu-jitsu deu um grande passo para virar um esporte profissional. Esporte profissional seria onde ele sai um pouco da arte marcial e entra para o lado do esporte. E aí é onde começa a profissionalizar a parte dos atletas. Os atletas profissionais sendo assalariados, os atletas tendo carteira assinada através do esporte. Hoje ainda não está nesse patamar, mas ele está próximo. Alguns anos para frente a gente está alcançando isso aí. Exatamente, né? E você vê aí tantos praticantes, né? Não só em Amparo, em toda a região aqui, Serra Negra, Lindóia, a gente vê todo o circuito das águas compenetrado também com o jiu-jitsu. Hoje na academia, quantos são? Hoje aqui na Academia do Centro a gente está com 200 alunos. Academia do Modelo tem mais quase 60 alunos e a gente está com 80 crianças participando do projeto, que também são crianças carentes. E o jiu-jitsu já vem histórico do jiu-jitsu já há algum tempo. A gente tem vários professores que trabalham aqui em Amparo já há mais de 20 anos. Então a cidade de Amparo é uma cidade que ela é meio que pioneira dentro do interior, onde saiu daqui de Amparo, que começou a formar os polos em Serra Negra, Águas de Lindóia, todo nesse circuito das águas, a gente que começou a trazer o jiu-jitsu para cá. E o jiu-jitsu ele vem se transformando. Quando ele começou, lá no início dos anos 90, ele era um esporte de competição, onde você entrava na academia e você começava a participar de uma equipe de competição. Então o intuito era ir forjando você até você virar um competidor. Com o tempo a gente foi percebendo que o jiu-jitsu é muito melhor que isso. É muito mais do que uma equipe de competição. No entanto que hoje 97% dos praticantes que treinam na academia não são competidores. São pessoas normais, pessoas que trabalham em outras funções e fazem o jiu-jitsu como um estilo de vida. Por que um estilo de vida? Porque o cara precisa se alimentar melhor para poder aguentar o treinamento. Como é uma luta agarrada e uma luta que a gente acaba tendo combate corpo a corpo, a pessoa acaba tendo a competitividade, então ele acaba melhorando em vários campos da vida dele. Então ele acaba levando essa arte marcial mesmo como um estilo de vida, sem precisar estar participando de competições, sem precisar estar só focado na parte competitiva. E o jiu-jitsu também, ele veio criando... Hoje a gente não fala nem mais academia de luta, a gente fala escola de artes marciais. Sim. Que você entra dentro da escola e você tem uma metodologia de ensino, onde você nunca praticou jiu-jitsu, você vai entrar num nível de pessoas iniciantes que também nunca praticaram, vai aprender todo o fundamento da arte marcial, vai aprender todos os princípios da arte, toda a hierarquia que a arte traz, como uma arte marcial tem toda a parte de hierarquia, do cara que começa primeiro, ele vem descendo até o cara que está iniciando
do início. E aí cada um vem separado em cada nível. Tem um nível iniciante, um nível intermediário, até você chegar no nível avançado. Aí você consegue saber, fala, puta, realmente eu quero continuar dando sequência na minha história dentro do jiu-jitsu, e aí você pode se desafiar dentro das competições, que seria mais um desafio mesmo pessoal, pra você enfrentar todo esse terror que o pessoal acha que é competição. Né? E foi mais ou menos, ou é o que vocês passaram de vida, dá pra contar um pouco da história sua de vida, né, Diego? Exatamente, a gente... Exatamente. Primeiro, a impressão do jiu-jitsu é difícil a pessoa entender, que não entende nada, né? Ver duas pessoas grudadas querendo apertar um pescoço do outro. Quando a pessoa tem uma aula introdutória que a gente faz pra quem nunca teve contato, né, com o jiu-jitsu, acho que 99% mais ou menos das pessoas que fazem essa aula introdutória começam a entender, porque daí é uma aula separada, né? Fica um ambiente controlado só o professor e o aluno, aí ele começa a entender como que funciona o sistema de alavanca, que ele consegue ganhar de um cara muito mais pesado que ele, muito mais forte. Quando ele começa a entender isso, o Vitão falou, ele vira um estilo de vida, como se fosse uma religião pra ele. Muita gente que entra lá como quem não quer nada, a hora que você vai ver, se apaixonou pela academia, não é nem pelo fundamento de competição, né? É o que o jiu-jitsu dentro do tatame ele leva pra pessoa lá fora. Né? Ela começa a levar isso, competitividade, não é qualquer coisa mais que estressa ela. Fora os benefícios à saúde, né? Tá fazendo um esporte ali. Então, 99% das pessoas que fazem essa aula introdutória se matriculam na academia. É mais quebrar esse primeiro contato. Quebrou esse primeiro contato, independente de qual é o objetivo dela. Se ela quer competir, se ela quer virar um professor amanhã ou depois. O que tem dentro do tatame, ela leva pra fora. Com isso, por consequência, muda a vida dela e se apaixona pela arte. Exatamente. E por falar em competição, há pouco tempo, né, agora no mês de setembro, tivemos a edição de Amparo, né? O Amparo Open, que é organizado aí por vocês como estando à frente aí. Como que foi? Vamos contar um pouquinho aí para a rapaziada entender. Na verdade, essa foi a nossa segunda edição. Sim. A primeira edição a gente fez em 2017. O intuito era estar prosseguindo todo ano, estar trazendo um campeonato desse tamanho aqui pro interior. E aí acabou tendo pandemia, acabou tendo um monte de coisa aqui que a gente acabou enfrentando, e a gente acabou conseguindo fazer a nossa segunda edição agora no dia 25 desse mês aqui. O campeonato foi um sucesso, o campeonato foi muito legal. A gente conseguiu trazer todo o pessoal que trabalha dentro da federação para poder estar ajudando a gente a estar organizando o evento. E o intuito do evento foi justamente a gente conseguir trazer um evento para o interior, onde todos os praticantes aqui no interior conseguem conhecer o que é um campeonato. Sim. A pessoa começar a saber o que é um campeonato, a pessoa começar a se dedicar um pouco mais a fundo no jiu-jitsu, porque sempre que a gente vai fazer alguma coisa, igual um cara que começa a treinar jiu-jitsu, quando ele está iniciando, ele tem uma coisa que a gente chama motivação. Então ele está motivado porque ele está aprendendo coisa nova, o corpo dele está se transformando, ele está perdendo peso, ele tá mudando a vida dele. Quando ele consegue atingir esse patamar, ele já não tem mais a motivação, aí ele precisa criar disciplina. O que seria disciplina? Ele se propor fazer alguma coisa com ele mesmo e ele cumprir o que ele se propôs. Eu quero emagrecer, então eu tenho que me propor fazer dieta e fazer uma atividade física. O que eu me propor a fazer, eu preciso cumprir. Isso o jiu-jitsu faz a gente criar. Porque se você não tem a disciplina, você não vai conseguir percorrer todas as etapas que o jiu-jitsu tem. Por isso que a gente tem a nossa diferença de faixa. A gente começa na faixa branca, a gente tem que passar pela faixa azul, passar pela faixa roxa, passar pela faixa marrom, até a gente chegar na faixa preta. Que todo mundo acha que quando a gente chega na faixa preta, acabou. Mas na verdade está começando. A gente está começando a entender o que é o jiu-jitsu, a gente está começando a entender o que é a filosofia de uma arte marcial, e a gente está se transformando de uma pessoa normal para um artista marcial, onde a gente sempre tenta agir pelo certo e não pelo que é mais conveniente. Porque não é fácil. O cara que vai atravessar de uma faixa branca até uma faixa preta, ele tem 1 milhão de pedras no meio do caminho dele. Se ele não for persistente, se ele não for resiliente, se ele não continuar no caminho, no processo dele, ele vai acabar desistindo no meio do caminho, que é o que acontece com 80% dos praticantes. A gente tem um funil que faixa branca começa, 100 pessoas na faixa branca, e dessas 100, 4, 5 pessoas vão conseguir atravessar até a faixa preta, porque a pessoa não consegue passar por todo esse processo. Não é nem um processo que é difícil, não é nem um processo que é tão dolorido, mas é um processo que a gente tem que ter a disciplina para a gente poder continuar a hora que tá bom e também a hora que tá ruim. E disciplina, né? Atividade física, coordenação motora, enfim, tantos benefícios. Se começarmos ele na mais tenra idade, falando aí da criançada, com certeza a gente vai ter ali na frente, não estou falando um atleta,
mas um cidadão de bem. Muito melhor. Então vamos falar um pouco desse projeto que vocês fazem parte aí, em parceria com a prefeitura, que acontece lá no Modelo São Dimas. Esse projeto também a gente já tem ele, a gente tenta colocar ele em prática já tem uns 2 anos. Sim. E agora em parceria junto com o nosso secretário de esporte, a gente conseguiu tornar ele uma realidade. Tá? Que ele atende todas as crianças desde 4 anos até 17 anos. E o jiu-jitsu, dentro da modalidade de jiu-jitsu, a parte do treinamento de criança é uma coisa muito nova. Jiu-jitsu já sempre foi visto como um esporte de competição, um esporte pro pessoal da adolescência para a fase adulta ali. E é recente esse trabalho com criança, e um dos caras que evoluiu muito esse esporte, que é um dos pioneiros da parte de criança, é o Casquinha, que ele é braço direito do Fábio, dentro da equipe Aliança, e a Aliança é uma das equipes pioneiras a ter uma metodologia de ensino Kids. E a metodologia de ensino Kids, junto com o nosso, que a gente trabalha dentro do nosso projeto, além da criança aprender tudo isso que a gente já vem falando que o jiu-jitsu melhora, a gente tem um contato com os pais e com a escola. Então a gente tem uma metodologia onde a gente tem um trabalho que para a criança conseguir atingindo as metas delas, que é as novas graduações, ela precisa ter um bom comportamento na escola, precisa ter um bom comportamento em casa, precisa ter notas escolares boas, precisa comer bem. E dentro da metodologia Aliança, a gente trabalha com uma agenda. Então, cada vez que a criança vai fazer uma prova de graduação, ela é avaliada dentro da academia, ela é avaliada em casa e ela é avaliada na escola. Então, a gente consegue fazer um trabalho em conjunto com os pais para estar realmente tornando essa pessoa um cidadão melhor. Com certeza, no futuro, ela vai ter sido apresentada num caminho totalmente correto. E aí ela vai ter a opção de continuar nesse caminho aí. Teve criança já dessa turma que participou do Open? Teve bastante criança. O Open deu quase 400 atletas. Tem bastante criança do projeto, tem bastante criança da academia que participou. E academia da região toda vieram participar também. Isso é legal, porque o projeto ele existe há pouco mais de 6 meses, né? Isso. E já colocar a molecada no tatame para ter a sensação da competição, né? Não importando o resultado, mas a sensação da competição. Pra gente que gosta do esporte, ela é sempre diferente, né? É sempre diferente e isso daí é um combustível que você faz a criança permanecer dentro do esporte por muito mais tempo. Porque toda hora que a gente vai competir, independente se a gente ganha ou se a gente perde, claro que a gente vai numa competição sempre se preparando para sair vencedor. Mas quando a gente ganha, a gente fez tudo certo. Então a gente se sai feliz, sai contente, mas a gente sai com um aprendizado a menos. Porque tudo que a gente treinou, que a gente fez, a gente concretizou, deu certo. E quando a gente perde porque a gente errou em algo. Claro que o nosso adversário tem total mérito, porque ele também estava trabalhando, também estava treinando, mas a gente só perdeu porque a gente errou. Então a gente acaba tendo um aprendizado muito grande. E 90% dos erros que a gente comete dentro da competição são erros psicológicos, não são erro técnico, não é parte técnica que a gente está errando, mas a gente não conseguiu controlar o nosso emocional, não conseguimos superar o medo, então ficamos com medo na hora de entrar na luta e diversos outros sentimentos que a gente vai aprendendo a se controlar. E essa também é outra coisa que o jiu-jitsu, cara, ajuda a gente muito. Autocontrole emocional, que isso estamos precisando bastante aí nos dias de hoje. Ainda mais pós-pandemia, o pessoal tá, né, a gente sempre traz aqui conversas sobre saúde mental, né, mês passado, alguns podcasts atrás a gente falou também sobre a questão do suicídio, enfim, tal, mas muitas dessas coisas, elas têm a ver, às vezes, com a falta de motivação. A falta de motivação também te tira do esporte. A falta do esporte traz falta de motivação também para a vida, né? Eu, assim, não sou praticante de arte marcial, mas se eu não for na academia, não bater minha bolinha, não for dar uma corrida, uma andada, cara, eu piro. Sim. Eu piro, né? Usa com uma válvula de escape um pouco. Sem dúvida. Né? E a grande sacada é essa. E a gente vê aí, hoje são quantas crianças? Hoje a gente, no projeto, são 80 crianças. 80 crianças de 6 a 17 de 4 a 17 anos. 4 a 17 anos. O que vocês têm percebido aí desses menininhos que entraram aí até agora? Teve mudança de comportamento? Os pais comentam? Como que é? Mudou muito já. Tem bastante criança lá com os pais, procura a gente para comentar. Até mesmo quando tem algum problema na escola, que nem esse vínculo que o Vitão falou, entre os pais, a academia e os professores na escola, né? Eles procuram muito e, na verdade, a função nossa é sempre orientar a criança, questão disso aí, né? Não ser um competidor. Se for um competidor, melhor ainda. Mas se virar um cidadão melhor amanhã ou depois,
é dever cumprido já, né? E esse é um dos objetivos do projeto. Mas tem bastante pais lá que procura a gente, comenta que a criança melhorou. Por consequência, melhorou dentro do tatame, melhora lá fora, né? Sim, melhora na escola, vira melhor Melhora em aluno, tudo. vira melhor filho, neto, né? O dia a dia. A gente sabe dos benefícios, por isso que a gente colocou dentro desse podcast uma conversa sobre o jiu-jitsu, né? Eu acho que são poucas vezes que a gente falou já de esporte aqui, mas é a primeira que a gente trata o jiu-jitsu. E acima de tudo, né? O poder público, aí eu entro com a Prefeitura de Amparo, buscar esses parceiros. Às vezes não tem, né? Dentro do organograma ali da prefeitura, o professor de jiu-jitsu, o professor de uma arte e outra. E a gente tem visto isso na Prefeitura de Amparo, as parcerias, né? A prefeitura não tem uma piscina para natação. Hoje, crianças aí podem fazer aula de natação em piscina coberta, então ela não é só no período do verão, né? Porque no inverno Também nadar no gelado não é fácil não, né? como. O cara tem que gostar bastante. E mesma coisa a melhor idade, né? Que é uma das frentes aí que a gente acompanha também nos trabalhos da prefeitura, que tem aí outras parcerias com academia, com academia em se tratando de karatê, tem o pessoal do judô, que já tem lá dentro o professor Fábio Nora, né? Tem também, muito Tem legal o trabalho dele também. Mas já é dentro do sistema e a gente vê aí o esporte crescendo como um todo. E onde que essa rapaziada quer chegar? Porque eu vejo que vocês, pelo que eu entendo, são meio que um missionário do jiu-jitsu, né? O quanto mais tiver gente de jiu-jitsu praticando em Amparo, maior vai ser a satisfação de vocês, é isso? Muito melhor. Na verdade, a gente trabalha para isso, né? Para tentar levar o jiu-jitsu para o maior número de pessoas que a gente conseguir. Não só a gente, como todo o pessoal que vem liderando as equipes. O maior trabalho nosso é esse. Por que é legal também o jiu-jitsu? Porque o jiu-jitsu é um esporte, a gente fala que é um esporte individual, mas ele é mais coletivo do que todos. Sim. Por quê? Primeiramente, todo mundo que entra no tatame acaba se tornando igual. A pessoa pode ser rica, pode ser qualquer característica que ela tem, ela acaba se tornando igual, todos acabam se tornando igual. E como a gente defende uma equipe e a gente vai para a batalha, que seria a nossa competição, que a gente está indo para a guerra, estamos indo para a batalha, então a gente treina, trabalha, treina e vai para a competição. Tem atletas que não competem, mas eles estão ajudando a gente no treinamento diário, eles estão passando pelo mesmo treinamento, eles estão passando por tudo igual. Então a gente acaba criando um senso de pertencimento dentro da equipe muito grande. Então a gente acaba... Eu sou competidor e ele não é competidor, mas ele tá fazendo o máximo que ele consegue para mim se dar bem na competição. Ele tá me ajudando o tanto que ele pode se doar. Então a gente acaba fica um trabalho muito forte dentro do tatame. Tanto pro cara que vai competir, tanto o cara que treina por hobby. E aí estamos todo mundo dentro do mesmo barco. E o que acontece? Para mim aprender o jiu-jitsu, você tem que dar o teu pescoço para mim treinar. Então a gente acaba tendo um respeito muito grande um pelo outro. Porque você tá dando teu pescoço para mim poder treinar o golpe. Se você falar para mim parar ou não parar, eu vou te desmaiar. Só que depois vai ser a tua vez. E eu vou ter que dar o meu pescoço para você aprender também. Então a gente acaba criando um respeito e uma conexão com o parceiro de treino muito grande. Então a gente acaba... Hoje, 90% dos meus amigos fazem parte da academia, então a gente acaba criando uma segunda família. E aí a gente quer cada vez mais estar dentro da academia, cada vez mais querendo ajudar o parceiro que está dentro da academia. Então, como a gente hoje trabalha com um monte de gente, então a gente vê pessoas que estão começando a querer se perder no meio do caminho, pessoas que estão começando a querer largar o jiu-jitsu e começar a ir para o caminho. Então a gente faz a gente vem se juntando para realmente estar puxando o cara de volta. Isso que é legal. Sem dúvida. E você que quer conhecer mais também nas redes sociais, @Aliança Amparo e Aliança Modelo. Muito bom. Teve alguma coisa que a gente não falou, rapaziada? Acho que era mais. Acho que é isso mesmo. Passamos aí por... né? Desde o começo, como começaram, falamos aí também do projeto, que é muito legal. Você que de repente fuça as redes da prefeitura vai ver lá os vídeos. Tem um vídeo super legal do começo desse projeto, a gente precisa ir lá para contar um pouco como que tá a molecada, né? Mas muito obrigado, Diego, pela participação. Não, a gente agradece pelo espaço. Sensacional aqui, espero que vocês voltem mais vezes, que o AmparoCast sempre é aberto para o esporte, para a inclusão, para essa questão de melhorar o cidadão como um todo. Obrigado mesmo, gente. Obrigado, viu? Obrigado. Show. E você que acompanha nosso papo, se liga. Toda quinta-feira tem pautas que movimentam a nossa cidade no AmparoCast, porque aqui a pauta é Amparo.